Nós queremos saudar a todos os jovens com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos hoje aqui para trazer uma palavra nessa reunião de jovens, no trabalho de jovens que tem sido feito. E o nosso assunto que nós vamos trazer hoje é sabedoria para evangelização dos familiares. Existem alguns aspectos importantes que os jovens precisam se atentar para serem usados pelo Senhor neste trabalho de evangelização. O texto da palavra está em Salmos 127, versículo 4. Fala assim: como flechas nas mãos do valente, assim são os filhos da mocidade. O jovem é aquele que, quando é usado pelo Senhor, ele consegue alcançar uma eficácia naquilo que ele faz na presença do Senhor. É como o texto que nós vimos aqui no Salmo. E o objetivo desta aula é enfatizar para os jovens a importância de usar sabedoria da parte do Senhor para evangelizar, para a evangelização dos nossos familiares. E também vamos apontar aqui alguns cuidados que são importantes na conduta, no lar, e alertando sobre oportunidades para apresentar a obra do Espírito Santo no seio familiar. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela deixa bem claro que o Senhor preza muito pela família e preza pela família na presença dele. Nós vemos como um exemplo a saída do povo do Egito. A instituição da Páscoa é um exemplo onde nós vemos ali que era necessário que a família se reunisse em volta do cordeiro. Então a palavra fala que era um cordeiro para cada família. E aí entra o aspecto importante do jovem que vive em um lar dividido. O Senhor também quer alcançar os seus familiares. O Senhor também quer salvar vidas na sua casa, porque o cordeiro, ele é o mais importante dentro da casa. É a presença do Senhor Jesus, é o que temos de mais importante na nossa casa e na nossa família. E o Senhor quer alcançar a sua família, quer salvar aqueles que ainda não conhecem ao Senhor e vivem no seu lar. Porém, para isso, meus irmãos, é importante nós estarmos atentos de como o jovem poderá ser usado e que cuidados ele precisa ter dentro do lar para que esses que não conhecem o Senhor venham a ser alcançados. Então, existem alguns aspectos importantes a serem observados aqui. O testemunho do jovem dentro do lar, sua comunhão com o Senhor, uma vida em obediência à palavra e às revelações vão influenciar positivamente nessa evangelização. O Senhor preza por uma família, como nós dizemos aqui, está lá em Êxodo capítulo 12, verso 3, que fala essa passagem que nós mencionamos ali sobre o cordeiro. Meus irmãos, e nós vamos ver aqui que o testemunho dentro do lar é o aspecto que o jovem deve ficar atento. Porque a sua fé, ela não pode ser tocada por ninguém dentro do lar. Mas também ela não pode ser imposta a ninguém. Como a palavra do Senhor, ela nos fala, né? Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, esse cuidado o jovem precisa ter. O testemunho dentro do lar é muito importante, porque todos ali se conhecem muito bem. Então, o seu testemunho dentro do lar, ele é muito importante. A palavra fala ali, quando Paulo escreve a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A sua fé ninguém pode tocar, essa você precisa guardar. E pela graça sois salvos, está lá em Efésios 2:8, por meio dessa fé, que não vem de vós, é dom de Deus. Foi o Senhor quem colocou essa fé no seu coração. Ninguém pode tocar nessa fé. Mas lembrando, você também não pode impor essa fé a ninguém. Precisa ter sabedoria da parte do Senhor para ser usado nesse trabalho de evangelização. Meus irmãos, nós vamos ver aqui o exemplo de José. José foi um jovem usado pelo Senhor e é interessante que a palavra fala ali sobre a experiência dele, né? Ele conhecia o Senhor. Isso é outro aspecto importante do jovem se lembrar dentro do lar, porque ali na sua casa, o jovem que tem um lar dividido, você teve uma experiência com o Senhor.
Mas aquele seu ente querido que não está na presença do Senhor, ele ainda não teve a mesma experiência que você. Então você precisa se lembrar disso, ser usado pelo Senhor a conduzi-lo a ter também uma oportunidade de ter uma experiência com o Senhor. José, ele foi usado pelo Senhor e ele fala, do plano. O plano o Senhor mostrou para ele, o Senhor falou com ele, dando sonhos sobre a sua família, que havia um plano do Senhor para que a família dele também fosse salva. Jovem, Deus tem um plano para salvar os seus familiares, o que poderá não ser da forma que você esteja pensando, nem que você esteja imaginando, mas vai ser da forma que o Senhor tem para a sua família, dependendo da sua fidelidade. Você só precisa ser fiel ao Senhor, porque o Senhor vai te usar para falar aos seus familiares. E alguns aspectos aqui que nós vemos que podemos fazer um paralelo entre a vida do jovem nessa obra com a vida de José. Então, por exemplo, aqui, José tinha 17 anos, ele era muito jovem. E por vezes você, jovem na obra, na presença do Senhor, pode imaginar, mas eu sou muito novo, eu sou o menor na minha casa, eu sou muito jovem. Para o Senhor, isso não importa. O Senhor vai te usar como um vaso nas mãos dele. O segundo aspecto, José apacentava as ovelhas de seu pai, ou seja, ele contribuía com o sustento da família. Você, jovem, tem um testemunho a zelar. Você, dentro da sua casa, dentro do seu lar, você precisa contribuir para um ambiente harmônico, para um ambiente alegre, para um ambiente de paz. Então, é necessário uma contribuição da vida do jovem dentro do lar, uma contribuição positiva dentro do lar. Trazia a má fama dos irmãos ao seu pai, Isso é outro aspecto importante. O jovem, ele não compactuar com o erro, aquilo que é o erro, aquilo que está errado, aquilo que vai contra a palavra. Você não é obrigado a compactuar com aquilo, nem de estar envolvido com algo que desagrada ao Senhor. Você tem uma posição, você tem uma identidade com o Senhor. Filho mais amado, o Senhor ama o jovem que quer viver na obra do Espírito Santo. O amor do Senhor se revelou a você. O dia que você conheceu essa obra, o dia que você conheceu o projeto de salvação e o Senhor começou a realizar uma obra na sua vida, então o Senhor, Ele ama a sua vida, você é um filho amado do Senhor. Lembre-se que você, jovem, na presença do Senhor, servo do Senhor, você é amado pelo Senhor. Recebeu túnica de várias cores, falando da multiforme graça de Deus que está sobre a vida do fiel. O Senhor opera de diversas formas na sua vida. Há uma ação da parte do Senhor em cada momento que você dobra o seu joelho, em cada reunião que você está presente, em cada culto, de diversas formas o Senhor tem operado em favor da sua vida. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. Filho da velhice, o nosso Deus, Ele é eterno. É um Deus eterno e Ele pode gerar, sim, fidelidade na vida do jovem, no coração do jovem. E Ele está gerando isso na sua vida. O nosso Deus, que é um Deus eterno, Ele se lembra de você. Ele tem operado em favor da sua vida. Próximo do pai, aqui tem um aspecto muito importante, irmãos, respeitar o pai e mãe, respeitar o seu pai, respeitar a sua mãe. Isso é essencial, isso é muito importante dentro do testemunho no lar. Então, tomem muito cuidado com isso. Os jovens precisam estar atentos a isso a cada momento. Vendido ali, Interessante isso, É o suportar a luta, suportar, por vezes, as batalhas que você vai enfrentar, sabendo, ele sabia que o Senhor tinha um plano na vida dele. Apesar dele ter sido vendido ali, foi uma grande luta, uma grande batalha ali, que ele teve com os seus irmãos. Por vezes, jovem, você vai passar batalhas, você vai passar lutas, mas a sua fé não pode ser abalada. Você precisa seguir firme na certeza de que o Senhor é com você, de que o Senhor te chamou para vencer e de que o Senhor quer salvar a sua família. Então, mesmo no meio da batalha, mesmo no meio da luta, é importante o jovem prezar por essa fidelidade ao Senhor e estar firme diante do Senhor. Ele foi vendido, mas em momento nenhum ele ficou chateado ou triste com o Senhor. Ele manteve ali o seu testemunho de servo, onde ele estava. E ali a palavra fala, ele foi vendido e acabou sendo escravo no Egito, foi trabalhar na casa de Potifar, que era ali um servo de Faraó, e foi fiel em todo o tempo, inclusive na luta, nas lutas que ele passou ali naquele lugar, ele passou grandes batalhas,
nós vamos ver que ele vem a ser até levado ao cárcere em função de uma acusação infundada, uma acusação inverídica. E ele sofreu tudo isso, sofreu toda essa humilhação, toda essa perseguição, mas ele continuou fiel ao Senhor. Nós vamos ver como o Senhor honrou essa fidelidade no coração dele. Foi elevado ao governador do Egito. E aqui, meus irmãos, cabe um aspecto importante para nós falarmos com os jovens. Ele foi elevado a governador do Egito. Quando o jovem vence, ele sabe que ele deve continuar fiel ao Senhor. Isso é muito importante na vida do jovem. O jovem chega na presença do Senhor, está estudando, está batalhando, está trabalhando, está buscando progredir na sua vida, e quando ele vence, ele precisa continuar a ser fiel ao Senhor. E José foi fiel, continuou sendo fiel ao Senhor, mesmo após ele ter sido elevado ali a governador do Egito. Então nós vemos a trajetória de José, é uma trajetória muito interessante durante toda a sua jornada, desde os embates com os seus irmãos dentro de casa, após ele ter sido vendido ali como escravo, e depois dentro da casa de Potifar, acusado, preso injustamente, foi retirado do cárcere por uma ação do Senhor, o Senhor operou uma grande bênção e o retira dali, ele se torna agora governador do Egito. Em toda a sua trajetória, ele continuou sendo fiel ao Senhor, em momento algum ele perdeu essa fidelidade ao Senhor e o Senhor honrou a sua vida. Então isso, o jovem servo fiel do Senhor, ele também precisa ter no seu coração, essa firmeza que José teve. Outro aspecto importante que o jovem precisa ter no lar é equilíbrio. O jovem, nessa obra, precisa ter um testemunho equilibrado dentro do seu lar. É um testemunho onde ele vai estar atento a tudo que ele faz, tudo que ele fala. Nós vemos, por exemplo, aqui Timóteo, ele era filho de mãe judia, que era crente, e de pai grego. Está lá em Atos, capítulo 16, versículo 1, fala sobre isso. Porém, ele tinha um bom testemunho. E olha o detalhe importante aqui que Paulo escreve a ele. Ele fala assim, o apóstolo Paulo escreve, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Meus irmãos, o jovem, ele precisa ter um espírito de fortaleza e de vigilância a cada momento e não se envergonhar de ser um servo, de ser um crente, de ser um servo de Deus. É o espírito de fortaleza que está sobre a sua vida. Tem um texto da palavra do Senhor, está lá em Isaías capítulo 3, verso 9, eu vou ler para os irmãos, ele fala assim, parecer do seu rosto testifica contra eles e publicam os seus pecados como Sodoma, não os dissimulam, ai da sua alma porque se fazem mal a si mesmos. Meus irmãos, se o mundo não tem vergonha de publicar os seus pecados, por que você, que é um servo de Deus, que não deve nada a ninguém, porque Jesus já pagou um alto preço para te dar salvação, por que você teria vergonha de dizer que é um servo de Deus? Nós não podemos ter isso, não. Então, um testemunho equilibrado, sabendo que você é um servo do Senhor, que não se embaraça com as coisas dessa vida, como está escrito na palavra do Senhor, que tem um posicionamento de verdade, de justiça e de ser fiel ao Senhor nosso Deus. Isso é muito importante na vida do jovem. O jovem deve manter isso dentro do seu equilíbrio dentro do lar, sabendo que ele não vai se envolver com aquilo que não agrada ao Senhor, com aquilo que não procede da parte do Senhor. Tem um outro aspecto sobre o equilíbrio importante de nós observarmos aqui, que a palavra do Senhor, ela nos fala lá em Isaías 26, no versículo 3, ele fala que tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, é o equilíbrio na vida do jovem, está ligado à sua completa entrega ao Senhor. Então, são muitas as batalhas que ele vai enfrentar, mas a palavra, ela nos traz isso, que o Senhor conserve em paz a mente daquele que está firme no Senhor. Isso é um aspecto importante a ser observado na vida do jovem. Meus irmãos, estratégia, agora vamos falar da estratégia
para o jovem alcançar ali, para ser usado pelo Senhor, para que um familiar seu seja alcançado. Meus irmãos, o primeiro aspecto é a oração. O jovem não pode esmorecer na oração em momento algum. Precisa confiar no Senhor, precisa ser fiel ali, firme na oração. Então, a fé e a oração são os dois aspectos importantes. A oração com fé. Então vejam que Josué fala, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Era fé, era uma fé fortalecida, nada poderia abalar a fé que ele trazia ali diante do Senhor. O jovem também, nada pode abalar essa fé. Diga agora ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, na fé que vai no seu coração e na oração que você vai pagar diante do Senhor, até o Senhor cumprir isso. Você vai estar orando ao Senhor, clamando ao Senhor. Vejam o que Paulo e Silas falam para o carcereiro. Está aqui no texto em Atos, capítulo 16, verso 31. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Vejam, irmãos, olha a palavra deles, crê, tenha fé no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E se os irmãos continuarem a ler o texto da palavra ali no capítulo 16, os irmãos vão ver que o Senhor operou isso, que o Senhor alcançou ali os familiares do carcereiro. Então, a fé e a oração são os aspectos mais importantes que o jovem precisa trazer nessa situação de buscar uma bênção para os seus familiares. E a estratégia, o primeiro aspecto, fé e oração. Mas tem outros aspectos práticos, importantes, que o jovem também pode seguir para evangelizar seu familiar. São as oportunidades de convidar o seu familiar. Então aqui estão apenas alguns exemplos que parecem simples, mas por vezes podem passar despercebido pelos jovens. No meio dos familiares, claro, esse nós temos que estar atentos. Na semana do convite, no culto especial, você vai estar atento, você vai pagar um preço durante todo o mês e vai estar atento para que naquele dia você esteja convidando o seu familiar que foi alvo das suas orações, da sua madrugada, dos seus jejuns. No dia do seu aniversário, é uma boa oportunidade para você chamar o seu familiar para estar com você ali no culto. Olha, vamos comigo, porque hoje é meu aniversário, eu gostaria que você estivesse lá. E meus irmãos, nós vamos convidar, e quem vai realizar a obra no coração do seu familiar é o Senhor. O Espírito Santo vai agir na vida dele. Outro aspecto, outra oportunidade importante é culto de formatura. Por vezes vai ter um culto de formatura na sua igreja e um familiar seu até conhece o irmão que está ali formando. É outra oportunidade, olha, vamos lá, aquele irmão conhecido nosso vai estar se formando, é o culto de glorificação ao Senhor. É uma oportunidade também de convidar o seu familiar a estar ali. Um casamento, às vezes é alguém que ele também conhece. Olha, tal dia é o casamento daquele conhecido nosso na minha igreja, vamos estar lá também. É outra oportunidade de convidá-lo. A vigília de Ano Novo, nós temos a vigília do dia 31 de dezembro, é uma oportunidade, geralmente as famílias estão reunidas, se convidar o seu familiar para estar ali, é um outro momento que o Senhor também poderá falar ao coração dele. E no Trombetas e Festas, é um evento que o Senhor tem mostrado, tem alcançado muitas vidas e as igrejas têm trabalhado bastante na evangelização nestes eventos. Temos outros exemplos, Evangelho Sem Fronteiras, trabalhos de evangelização locais das igrejas. Meus irmãos, o que os jovens não podem é parar de orar, de crer que o Senhor pode sim salvar a sua casa. As estratégias, os aspectos importantes estão aqui para convidar. Convide, ele vai entrar no culto, vai estar ali no culto, o Espírito Santo vai agir na vida dele. O que é necessário é só trazê-lo para estar na igreja e o restante o Senhor vai fazer, o Espírito Santo vai operar para resgatar, para salvar e também completar a sua casa. Meus irmãos, e já finalizando aqui, nós podemos dizer que nós não sabemos qual o momento que o Senhor vai salvar. O projeto de salvação, ele é um mistério. Nós não sabemos em que momento, nem como o Senhor vai salvar. O que o jovem precisa fazer é orar, é confiar no Senhor, é convidar, porque você convidando, deixa que o Espírito Santo vai agir. Você vai fazer o seu convite, ao entrar na igreja, o Espírito Santo vai agir na vida do seu familiar, vai operar a salvação no coração dele. O Senhor tem confiado essa nobre missão a você, jovem, a cada um dos jovens.
para convidar o seu familiar que o Senhor quer salvar, aqueles que têm sido alcançados pela palavra revelada, os jovens têm sido alcançados, têm vivido revelação, têm vivido palavra revelada. É vocês. O Senhor tem confiado a vocês essa missão. Meus irmãos, e para finalizar aqui, o que nós temos a dizer é: não desista, jovem, do seu familiar. Não desista de orar por ele. Não desista de convidá-lo para estar na presença do Senhor, para estar na casa do Senhor, para viver uma experiência de salvação, porque Jesus não desistiu de você. Um dia você também teve essa experiência e foi alcançado pelo amor do Senhor, pela misericórdia do Senhor. Que o Senhor assim, então, nos abençoe a todos e abençoe os jovens nesse trabalho de evangelização dos familiares. A todos, a paz do Senhor Jesus.